Olá pessoal, meu nome é Thiago Rodarte, eu estou aqui hoje, eu sou economista do DIEESE, na subseção do Sindicato da Justiça, Sejusmig e Sinjus, e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que é uma parceria do Sinjus com a FESEMPRE, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o projeto de lei 257/2016, que é o projeto de lei que tem o objetivo de renegociar a dívida dos estados com a União e, ao mesmo tempo, impõe uma série de medidas de ajuste fiscal que vão ter sérias consequências para a carreira dos servidores e para todo o serviço público nacional e estadual. Bom, antes de falar diretamente sobre o projeto de lei, eu gostaria de fazer uma contextualização histórica que eu acho importante para a gente entender o contexto no qual o projeto está inserido. Em 1997, para a gente não voltar muito no tempo, o governo federal também promulgou um projeto de lei parecido com esse, que também naquela época tinha o objetivo de renegociar a dívida dos estados. E de 97 até mais ou menos 2008, aquele projeto de lei, aquela lei, funcionou bem para readequar a questão da dívida dos estados com a União. No entanto, a partir de 2008, com a queda da receita dos estados devido à crise econômica e o aumento do gasto, o gasto público cresceu muito nos últimos anos devido a uma série de fatores, o problema da dívida dos estados se tornou novamente importante e os governadores já desde o ano passado, desde 2013, já têm feito uma pressão grande sobre o governo federal para a renegociação dessa dívida. Então esse projeto de lei ele se insere nesse contexto. Os estados estão numa situação financeira muito complexa, muito complicada, com dificuldade para adequar receita e despesa, e com isso faz necessária essa renegociação da dívida que eles têm com a União. Para a gente ter uma ideia, a dívida dos estados com a União, somando todos os 26 estados e o Distrito Federal, está em torno de 475 bilhões de reais. É uma dívida que corresponde a cerca de 10% do PIB do Brasil. Bom, então essa dívida de cerca de 475 bilhões de reais, pelo fato dela ser muito grande, ela está causando um impacto muito forte na administração orçamentária e financeira dos estados. Anualmente, mensalmente, os estados têm que pagar uma quantia muito grande para o governo federal. E como a receita tem caído nos últimos anos, está comprometendo uma parcela muito grande da receita dos estados. Para a gente ter uma ideia, no caso nosso aqui de Minas Gerais, a nossa dívida está em torno de 79 bilhões. E nesse ano de 2016, o governo de Minas chegou a orçar mais de 5 bilhões de reais só para pagar essa dívida com o governo federal, nesse ano de 2016. Então compromete um percentual muito grande do orçamento que o Estado tem para executar ao longo do ano. Para a gente ter uma ideia também de quanto que esses 79 bilhões são importantes, o governo do estado prevê para arrecadar em 2016 cerca de 73 bilhões de reais. Então, se a gente fizesse o estado parar de funcionar em 2016, não seria suficiente para pagar a dívida que Minas Gerais tem com a União, para quitar a dívida. Esse projeto de lei, que foi de autoria do Executivo e agora está tramitando no Congresso Nacional em regime de urgência, ele não é obrigatório. Se o Estado quiser aceitar, ele tem que cumprir uma série de obrigações como contrapartida. Então, o objetivo do projeto é renegociar a dívida dos estados, alongar o pagamento da dívida dos estados por mais 20 anos. Mas se o Estado não quiser aderir, ele não precisa. Mas se ele aderir, se ele optar por aderir, ele vai ter que cumprir uma série de exigências que o governo federal está fazendo, que são exigências que visam um ajuste fiscal. Vamos pensar no nosso dia a dia. Quando a gente vai no banco tomar um empréstimo, o banco faz uma série de exigências para a gente. Na prática, é isso que o governo federal está fazendo. Eu vou deixar que você, Estado, me pague num período mais longo, mas em troca disso você vai ter que ajustar as suas contas públicas. E esse ajustamento que o governo federal está fazendo, ele vai rebater diretamente, como eu já disse anteriormente, na carreira do servidor público, em todos os poderes e em todas as esferas. Os principais impactos que esse projeto de lei tem sobre a vida do servidor público, vamos colocar assim, são os seguintes. O primeiro deles é que o Estado está proibido
nos próximos 24 meses, de conceder qualquer tipo de vantagem, qualquer tipo de aumento, qualquer coisa que o servidor tenha direito, o Estado, nos próximos 24 meses, está proibido de fazer, né? A não ser aquilo que está previsto no artigo 37 da Constituição, que é a revisão geral anual, né? Que no nosso caso aqui do TJ de Minas, seria a database. Isso pode, né? Mas todo o resto, por exemplo, pela forma como que o projeto de lei está escrito, se o servidor tiver direito a um quinquênio após a assinatura do acordo do Estado com o governo federal, ele não vai poder receber se esse recebimento for nos 24 meses posteriores à assinatura, né? Então, o projeto de lei está vedando isso. O Estado aceitou, não pode conceder nenhum tipo de vantagem, nenhum tipo de reajuste além daquilo que está previsto na revisão geral anual. Outras despesas que o Estado tiver, que não sejam despesas com pessoal, qualquer outro tipo de despesa, vai ter que ser limitada ao crescimento que é dado pela inflação, né? Se a inflação foi de 5%, o Estado só pode crescer aquela despesa em 5%. Se o Estado tiver qualquer tipo de projeto, por exemplo, que ele está executando, ele não pode aumentar a despesa daquele projeto em mais do que a variação da inflação no ano anterior. Uma outra medida que o Estado tem que tomar, caso ele assine um contrato com o governo, é que ele está proibido de conceder qualquer tipo de vantagem tributária ou financeira para projetos de investimento que venham para o Estado, né? E por que isso é importante para o servidor? Vamos supor que o governo está tentando atrair uma empresa, né? Quando ele atrai essa empresa, isso significa que ele vai arrecadar mais. E o governo, com maior arrecadação, ele tem condição de fazer uma política melhor para a carreira do servidor, né? Como ele está impedido de utilizar tanto vantagem tributária ou financeira para aquela empresa, ele não vai conseguir atrair aquela empresa para o Estado, e a receita dele, que ele poderia obter com aquela nova empresa dentro do Estado, gerando emprego, gerando impostos, ele não vai obter mais, né? Isso dificulta, por exemplo, a gente fala lá naquela situação que a gente sempre discute, que é a questão da receita corrente líquida, né? Dificulta bastante a expansão da receita corrente líquida e, consequentemente, a médio e longo prazo, provavelmente, dificulta a concessão de reajustes ou qualquer coisa do tipo para o servidor. Outra medida que o governo, assinando o contrato, vai tomar é a suspensão de contratação de novos servidores públicos. Nos próximos 24 meses, se o governo assinar o contrato, ele não pode fazer concurso público para a contratação de pessoal, né? Se a gente pensar no caso do TJ, por exemplo, vocês servidores sabem melhor do que eu que é necessária a contratação de novos servidores, né? A carga de trabalho individual nos servidores está muito alta. Então, assinando esse projeto de lei, o Estado não pode promulgar nenhum tipo de concurso público, que dificulta também a vida do servidor nesse ponto. Uma outra medida que o governo do Estado que assinar com o governo federal tem que tomar é reduzir em 10% a despesa com cargo comissionado. Chama atenção esse ponto o tamanho da redução, né? O governo vai ter que reduzir em apenas 10% a despesa com comissionado, enquanto ao mesmo tempo ele está proibido de conceder qualquer tipo de vantagem para o servidor efetivo, né? Para o servidor público, que entrou na carreira pública por concurso, né? Então me parece uma certa inversão de valores nesse ponto, né? Só 10% de corte no cargo comissionado e ao mesmo tempo vedação de qualquer tipo de concessão de vantagem para o servidor de carreira. Bom, então, além dessas medidas, que seriam medidas de curto prazo, né, que o Estado tem que adotar nos próximos 24 meses, o projeto de lei 257, de 2016, ele prevê também algumas medidas de longo prazo, né? Depois de passar desses 24 meses, o Estado tem que ter adotado algumas medidas permanentes. E essas medidas elas podem ser resumidas no que está sendo chamado de Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. Já existe uma lei federal, que a gente conhece, a lei de 2000, e agora cada estado vai ter que aprovar a sua própria lei de responsabilidade fiscal estadual, que tem como objetivo controlar a execução das contas públicas no plano estadual. A primeira medida que vai ter que aparecer nessa lei, que é importante para nós, é a instituição do regime de previdência privado complementar. O que significa isso? O servidor hoje ele aposenta de acordo com o último salário. Já quando ele entrou, no momento do concurso público, estava definido isso.
Já no governo federal já foi aprovada uma situação onde, quando a pessoa entra no concurso público, ela está sujeita ao teto do INSS, ao teto da iniciativa privada. E se ela quiser, quando se aposentar, receber além disso, ela precisa pagar uma contribuição adicional, que é esse regime de previdência complementar. Então, caso o Estado decida assinar com o governo federal o contrato de prolongamento da dívida, de acordo com o projeto de lei, ele vai precisar instituir esse regime de previdência complementar no seu Estado, né? Além disso, o ente estadual ou municipal vai ter que adotar diversas medidas de monitoramento das suas contas públicas, mas isso são coisas que o Estado de Minas Gerais já faz há algum tempo, então não tem muita necessidade de a gente entrar aqui, porque não vai afetar muito a questão da carreira do servidor público. O segundo ponto que vai ter que constar obrigatoriamente na Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, e que tem sido muito criticado pelos movimentos sociais, pelos sindicatos já há algum tempo, porque não surgiu agora essa ideia, é a questão da elevação da alíquota de contribuição previdenciária. Hoje é de 11%, né? Cada um de nós, servidor, paga 11%, e isso vai ter que passar para 14%, né? Então,